Olá, tudo bem com vocês? Dando sequência ao BR Office ou LibreOffice, nós vamos ver na aula de hoje o Calc, que é o primo do Excel. Então, quando se fala em planilhas, nós também temos planilhas aqui. E como que funciona? A questão do arquivo, ela vai ser semelhante ao que nós vimos lá no Writer. Por quê? Porque tem o salvar, simplesmente, tem o baixar, né, que você pode baixar nos formatos. Lembra que a gente falou sobre isso, né? São os ODSs. Pode ser planilha do Excel 2003 ou a planilha do Excel atualíssima, que é essa aqui, ó, que é a XLSX. Então, quando você salva um documento lá no Excel, você vai perceber que há duas possibilidades. Você salvar no formato anterior, você salvar nesse formato. Lembrando que você pode abrir como no Google Drive, salvar lá para você e usar. Por quê? Porque eu estou usando uma extensão do LibreOffice dentro do Google, tá? Mais especificamente do Google Chrome. Por isso, né, como eu estou logada com meu e-mail, então eu consigo fazer isso. Você também consegue fazer lá no Internet Explorer ou no Edge, né? Você também consegue fazer, basta você ser logada com o quê? Com o seu, através do Hotmail ou do Outlook. Você se logando, você consegue acessar. Então, vamos lá. O que ele apresenta para você? Vamos ver as semelhanças e as diferenças. Então, olha lá. Temos o editar, que é o reparar, o cortar, copiar, selecionar tudo, localizar e substituir, porque nós estamos falando de células. Então, eu posso localizar uma célula e eu posso até substituí-la. Exibir, isso aqui é para exibir a tela inteira. Então, exibir só tem essa opção, exibir a tela inteira. Então, vai ficar bem grande. É bem isso. Temos o inserir. Então, aqui nós temos a opção de inserir uma figura, inserir um gráfico, inserir uma anotação ou um caractere especial, que nós também podemos trazer. Lembra disso? Você pode fazer isso. Vamos lá, esse é o inserir. Aqui, nós vamos falar depois dele, nós temos aqui o nosso soma, né? Que é muito legal. Então, eu tenho aqui, eu quero somar o A1, lembra? Ó, A é aqui, ó. A são as colunas, ó. De A a Z, depois ele continua contando. A B, a C, a D, e assim vai, até finalizar o número de campos que é possível ter em uma planilha. Então, se eu quiser somar o A1 com o A2, com o B1, né? No caso, não A2. Eu faço assim, eu coloco lá o soma e sairia o resultado. Aqui não vai sair o resultado. A fórmula aqui, ó, aparecendo para vocês. Não vai sair o resultado? É óbvio que não vai sair o resultado. Não temos valores nenhum, né? Como que vai sair um resultado? Mas supondo que eu coloque aqui um 10 e aqui eu coloco um 15. Como a minha fórmula já está aqui, ó, eu já inseri a fórmula, olha ali, ó, ela já apareceu. Então é sempre bom lembrar que eu posso, nas planilhas, fazer a conta. A planilha faz a conta sozinha, tá? Mas esse fazer a conta sozinho, é importante a gente entender que você precisa colocar as informações para esse fazer a conta sozinho, né? Não é simplesmente achar que eu colocar esse valor com aquele ali vai somar. Você não vai chegar nesse campo aqui e vai colocar 10 mais 15. Não, você vai fazer a somatória. No caso aqui a gente está usando o soma. Nós temos outras fórmulas também, mas aqui eu estou mostrando, no caso, soma, como funciona, porque está aparecendo aqui na barra. Então, eu escolho onde eu quero que esse resultado apareça. Nesse caso, especificamente, eu escolhi a célula C1. Tá? Então, o exibir é a tela cheia. Inserir, então, eu posso colocar uma figura. O colocar a figura é o mesmo processo que eu faço, que eu fiz, na verdade, lá no Writer, né? Então, eu clico aqui, vai abrir a minha pastinha e vai pegar a figura. Diferente do que nós fazemos no Word, que você pode diretamente pegar uma imagem lá na internet, como nós estamos usando uma planilha online, não dá para fazer isso. Você vai fazer o quê? Abrir, procurar a imagem que você precisa, salvar essa imagem, deixar na sua pasta, coloca um nome lá na pasta, e aí você vai pegar essa imagem de lá, de uma pasta específica. Então, repetindo,
Como nós estamos usando a versão online, você não vai pesquisar na internet para acrescentar aqui, porque ela já está no online. Você vai baixar a imagem em uma pasta, né? Salvar essa imagem lá, no nome que você achar conveniente, salvou a imagem, aí aqui você vai clicar em figura, vai abrir a sua pasta, aí sim você vai anexar a imagem. É assim que você vai ter que fazer. Diferente do que nós fazemos quando ele já está instalado no seu computador, que aí sim você tem a possibilidade de procurar essa imagem e já anexar. Tá? Então, só essa observação que é importante fazer. O nosso gráfico, que você pode inserir aqui, é claro que para ter um gráfico é importante ter o quê? Informações. Se eu for fazer um gráfico e eu não tenho informações, então olha lá. O que vai aparecer nesse gráfico, né? Então vamos supor que eu escolhi este gráfico. Faça de conta. Olha aqui, ó. Ele só trouxe 3 informações, ó. 1, 2 e 3. Por quê, ó? 1, 2 e 3. Não tem muito. Qual foi a primeira informação? 10. Qual foi a segunda informação? 15. Ó na linha do 15. Qual foi o próximo? 25. Então aqui ele nem sabe quais são esses valores, mas como eu selecionei eles, ele fez o gráfico. Então é importante lembrar que para que um gráfico realmente seja efetivo, eu preciso alimentar ele. É como se fosse um bichinho. Você tem que alimentar esse gráfico. E eu alimento ele com o quê? Com dados, com informações. Se eu não colocar dessa forma, como que vai ser possível encontrar o resultado? Quer ver? Eu vou vou mudar um pouquinho o nosso gráfico aqui, ó. Faça de conta que não há uma conta aqui, que são apenas informações. Então agora nós vamos desfazer esse gráfico e eu vou usar essas 6 informações aqui, ó, para o novo gráfico. Então olha lá, inserir gráfico. Ah, eu vou usar o gráfico de colunas? Tá, eu acho que o gráfico de colunas é interessante para isso. Vamos testar com o gráfico de colunas. Olha lá, tá vendo? Ele separou em blocos. Por que ele separou em bloquinho, gente? Porque são as informações aqui, ó. 3 na primeira linha, 3 na segunda. Por isso que apareceu dessa forma. Tá? Então é aí que entra a possibilidade. Ah, eu não gostei, eu quero mudar. Você pode vir aqui e mudar o seu gráfico. Você não quer aquele modelo? Deleta esse aqui e use um modelo novo. Tá? Deixa eu só selecionar aqui para poder deletar. Então, a gente precisa saber que esse gráfico só vai ser válido com as informações que você colocar no seu gráfico. Eu vou fazer uma mudança agora. Eu vou pôr as informações aqui, ó, um na frente do outro. E não como estava anteriormente aqui, ó. Colunas, né? Eu vou colocar aqui, ó, como se fosse uma linha só. Então, vamos mudar? Vamos fazer um gráfico agora, ó. Inserir gráfico. Vou mudar o gráfico para aqui, ó, uma pizza. Né? Vamos escolher esse? Vamos ver como que fica as nossas informações? Olha que interessante. Os valores que eu coloquei. Imagine que isso aqui são porcentagens. Então, aqui eu tenho 23%, 18%, 8%, 25%, 15% e 10%. Lembrando que quando se fala em gráfico de pizza, esse formato aqui, é imprescindível que nós tenhamos na referência desse gráfico o total de 100. Esse gráfico só é útil se você tiver um total de 100. Não pode ultrapassar 100. Pode ser até um pouquinho menos, mas você tem que somar esses valores aqui, ó, e tem que dar 100, ó. 10 mais 15 são 25, com 5 aqui 30, 40, 50, ó. 58, 66, 76, 79, 89, 99, ó, tá vendo? Faltou 1. Então, eu posso vir aqui, escolher qualquer um deles, só para exemplificar, e colocar mais um valorzinho aqui. Eu posso transformar em 26. O importante é que aqui chegue ao valor que eu quero. Eu tenho que chegar ao 100%, né, com relação a isso. Então, olha lá, eu estou pontuando aqui nessa planilha, tá vendo? Ó, os números, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu preciso que isso aqui apareça. Então, vamos digitar como percentual. Aí já vai mudar um pouquinho.
10%. Ó, 15%. Tá vendo que meu gráfico está sendo alterado? 26%. É importante a gente sempre testar. E ver o que funciona melhor. 8%. 18%. 23%. Coloquei. Ah, mas olha, por que esse 2300? Eu não quero que apareça isso. É só você mexer na formatação. Olha aqui, ó. Eu posso adicionar casa decimal ou eu posso reduzir casa decimal, tá vendo? Eu venho aqui e eu reduzo. Ó, vou reduzir 2. Para deixar um percentual assim, ó. 2 casas. 2 casas. 2 casas. Tá vendo? Eu posso fazer isso aqui tranquilamente, ó. 2 casas. Então, deixei o valor fechado. Ah, eu quero que fique assim, ó, centralizado. Ótimo, centralizei. Ok? Ah, eu quero essa informação. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar essas 3 informações aqui. Tá vendo? A partir do momento que eu deleto, ela vai mudar. E coloquei em outro local, né? Para ter uma referência. Tá vendo? Tá faltando alguma informação. Como eu não digitei nada, então vamos colocar lá assim. Vou colocar aqui, ó. Mulheres, homens. Tá vendo? Eu tô agregando informações. Aí aqui eu vou colocar crianças. Deste lado aqui eu vou colocar idosos, porque eu estou separando por faixa etária. Aqui eu vou colocar bebês. Eu estou fazendo o levantamento, vamos supor, do atendimento no meu restaurante para saber qual é o público, o maior público que eu recebo. Se são mais crianças, mais adultos, idosos, para saber qual é o cardápio mais adequado. Tá? Então aqui eu vou colocar lá, ó, bebês, crianças, mulheres, idosos, homens, tá? E aqui eu vou colocar o quê? Profissionais. São pessoas que estão em horário de trabalho, mesmo sendo homens ou mulheres, mas são pessoas que estão trabalhando. Então eu vou usar esse parâmetro. Desta forma, então eu coloquei assim. Então ele vai trazer aqui as informações. Então eu posso vir aqui e fazer a alteração, porque esse gráfico, ele vai exibir as informações que eu estou pedindo. Ah, o gráfico de pizza não ficou legal, não é o gráfico adequado para o que eu quero. Então vamos mudar? Você vem aqui em inserir, coloca lá, ó. Vou colocar coluna? Coluna resolve o meu problema? Ah, eu vou colocar o gráfico de colunas e linhas. Tá vendo? Você pode escolher aqui, ó, qual você quer. Ó, vou mudar aqui a figura para colocar como gráfico de colunas. Deixa eu levar um pouquinho mais para cá, só para mostrar para vocês. Por quê? Porque às vezes o gráfico que eu escolhi não é o mais adequado para o que eu quero. Tá vendo? Esse gráfico aqui, ó, ele mostrou qual o público que aparece com maior frequência, né? Para eu poder saber como que eu vou direcionar o meu cardápio. Se eu vou adequar esse meu cardápio. Não, peraí, olha. Quando a gente fala bebês e crianças, vamos pensar lá. Eu posso unir tudo, ó. Bebês e crianças, vamos colocar como 25. E aí eu posso deletar esse campo. Porque bebê e criança é tudo a mesma coisa. Tá? Os idosos eu vou deixar separado de homens e mulheres. Mas por que não colocar homens e mulheres como profissionais? Ah, não, porque olha, se você colocar homens e mulheres como profissionais, não necessariamente todas as pessoas que aparecem no horário do almoço ou do jantar são pessoas que estão ali
em horário de trabalho. Né? Na hora do jantar, não. Então, eu quero saber a minha clientela. Então, por isso que eu vou colocar o gráfico para representar dessa forma. Então, eu sei quais são as pessoas que frequentam mais e quais são que frequentam menos. Então, olha assim, idosos são 18% só. Comparado com homens e mulheres, né, é um pouquinho menor. Ó, mulheres são a maioria. Querendo ou não aqui, apesar de ser a diferença pequena, as mulheres são a maioria quando se fala em ir ao meu restaurante. Então eu vou perguntar, né, por que será que as mulheres são maiorias? Aí eu posso levar em consideração que as mulheres são maiorias porque elas também são profissionais. Então, na verdade, desses 8% aqui, como o meu restaurante fica nas proximidades de escolas, fica na proximidade de empresas de produção, que trabalham com a linha de produção especificamente com confecções, então, querendo ou não, essas empresas têm mais funcionárias que funcionários. Por este motivo, o meu público maior são as mulheres. Então, eu posso pensar o seguinte, o que eu posso fazer no meu restaurante para que as mulheres, todos os clientes, obviamente, mas nesse caso, o que eu posso fazer para que as mulheres sejam bem atendidas? Ou se sintam melhor e venham mais e mais. Então, os gráficos vão sendo usados para isso, para você ter parâmetros e informações. E assim, quando você vê o gráfico, é bem melhor que ver apenas informações aqui. Ok? E eu posso fazer isso aqui usando o BR Office.